Vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine o deserto do Saara, mais 95 milhões de anos atrás. Não era um deserto, não. Era uma floresta gigantesca, cheia de rios e habitada por criaturas enormes. E bem ali, enterrado nessas areias, um predador inacreditável esperou milênios para ser descoberto. E é essa história que a gente vai desenterrar hoje. Então fica a pergunta, né? Que predador gigante, do tamanho de um T-Rex, não era o dono da Terra, mas sim dos rios? E não num rio qualquer, mas num que ficava a quase 1.000 quilômetros de distância do mar. Como assim? Pois é, a resposta para esse quebra-cabeça da paleontologia finalmente apareceu. E olha, ela é bem mais impressionante do que qualquer um poderia imaginar. Conheçam o Spinosaurus mirabilis. O nome mirabilis, em latim, quer dizer algo como maravilhoso, notável. E não é à toa, não. Essa é a primeira nova espécie de Spinosaurus que a gente pode dizer, com certeza, que foi identificada em mais de 100 anos. É uma descoberta que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre esses gigantes. E quando a gente fala gigante, não é exagero. Estamos falando de um animal com cerca de 12 metros de comprimento. Imagina só, um verdadeiro titã dos rios da era dos dinossauros. E essa comparação aqui é que deixa tudo ainda mais interessante. Ele tinha o mesmo comprimento de um Tiranossauro Rex, mas sabe, ele jogava um jogo totalmente diferente. Enquanto um era o rei absoluto em terra firme, o nosso amigo aqui era o mestre discutível dos rios. Mas a característica que deixou todo mundo de queixo caído foi essa aqui. No topo do crânio, ele tinha uma crista óssea enorme, com o formato de cimitarra, aquela lâmina curva. Os cientistas até descreveram como um farol em forma de lâmina. Provavelmente era super colorida e servia para exibição. Tá, mas e aí? Como é que essa anatomia toda diferentona se traduzia no dia a dia dele, na caça? Vamos ver. O paleontólogo que liderou a pesquisa, o Paul Sereno, criou uma imagem que é simplesmente perfeita. Ele disse que não via esse dinossauro só como um predador, mas como uma garça infernal. E a comparação faz todo sentido, né? Pensa bem, assim como uma garça, ele usava pernas fortes para caminhar em águas rasas. Só que as presas dele não eram peixinhos, não. Eram peixes gigantes como o Silacanto malsônia. E os dentes? Se entrelaçavam perfeitamente, como uma armadilha, para não deixar nenhuma presa escorregadia escapar. Só que a importância dessa descoberta vai muito além de apresentar um bicho novo e esquisitão. Ela obrigou a ciência a repensar décadas de teorias que todo mundo aceitava. É que até então existia um consenso na paleontologia. Os espinossaurídeos, que é a família do espinossauro, eram animais de costa, de litoral. Acreditava-se que eles dependiam do mar para sobreviver. Ponto final. E então encontram esse fóssil. E onde? A uma distância estimada de 500 a 1.000 quilômetros da linha costeira daquela época. É um número que simplesmente não batia com a teoria. Ou seja, o ponto crucial é este. O Spinosaurus mirabilis prova, de uma vez por todas, que esses superpredadores não ficavam só na praia. Eles conseguiam viver e prosperar em sistemas de rios de água doce bem no meio do continente. Isso mostra que eles eram muito mais adaptáveis do que a gente pensava. Mas essa revelação não aconteceu do dia para a noite. Ela era, na verdade, o resultado de um trabalho de detetive que durou mais de 70 anos. E olha só que jornada longa. Tudo começou lá nos anos 50 com os fragmentos de osso misteriosos. Décadas se passaram. Aí em 2019 a equipe do Sereno achou pedaços daquela crista bizarra. A confirmação mesmo só veio em 2022, quando encontraram mais fósseis. E tudo isso culminou na publicação oficial agora em 2024. É a ciência em ação, devagar, com cuidado e, no fim, recompensadora. Para a gente ter uma ideia do choque que foi, olha o que os próprios pesquisadores disseram. A crista era tão grande e tão diferente de tudo que no começo eles nem sabiam o que tinham achado. Isso só reforça o quanto essa criatura era única. Mas é aquilo, né? Em toda grande descoberta científica, as respostas que a gente encontra acabam gerando perguntas novas e ainda mais fascinantes. Por isso é super importante a gente se perguntar o que aqui é um fato, tirado direto do fóssil, e o que é uma interpretação científica. Uma interpretação muito bem feita, claro, mas ainda assim uma interpretação. E a ciência é muito honesta sobre isso. A gente não tem um esqueleto completo. Então o peso exato, por exemplo, é uma estimativa. A ideia de floresta e a distância do mar são baseadas na análise das rochas, que são projeções. E a própria imagem da garça infernal é uma analogia genial para explicar o comportamento, mas continua sendo uma construção.
Isso não diminui a descoberta, muito pelo contrário, mostra como a ciência funciona. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se um gigante como um Spinosaurus mirabilis conseguiu ficar escondido por tanto tempo, que outros segredos incríveis ainda estão lá, esperando sobre as areias do Saara, prontos para reescrever a história da vida na Terra?